Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quem foram os Cavaleiros Templários, como eles surgiram e o que eles têm a ver com o Brasil. Tudo começou com uma treta entre muçulmanos e cristãos. A cidade de Jerusalém, que era a cidade santa, ela tinha sido tomada pelos povos muçulmanos e tinha um problema nisso. As pessoas que queriam peregrinar para andar onde Cristo andou, ou seja, os cristãos que queriam visitar ali onde Jesus tinha caminhado, onde tudo tinha acontecido, eles eram proibidos de entrar naquela parte porque era uma parte completamente dominada pelos muçulmanos. Bom, mas isso não impedia os cristãos, eles peregrinavam do mesmo jeito, eles saíam da Europa até ali na área onde fica Jerusalém e eles acabavam sendo mortos pelos muçulmanos. Bom, em 1120, o rei Balduíno II, que era o rei de Jerusalém, resolveu pedir ajuda para que isso parasse de acontecer, para que os cristãos parassem de ser mortos toda vez que eles fossem ali visitar onde Cristo passou. Um grupo de cavaleiros atendeu o pedido do rei Balduíno e eles se propuseram a proteger os cristãos que estavam peregrinando. Bom, eles ganharam o nome de Pobres Cavaleiros de Cristo. Em 1129, um padre chamado Bernardo de Claraval, ele foi até o Papa e falou para ele sobre esse grupo de homens que ajudavam os peregrinos a andarem por onde Cristo andou, sem serem mortos ou torturados, sequestrados. Esses homens, eles protegiam esses cristãos e o Papa gostou muito de saber sobre isso. Ele teve a brilhante ideia de criar uma ordem de cavaleiros que pertencesse à igreja, ou seja, eles seriam metade monge, metade militares. Os homens que aceitassem fazer parte desse grupo de cavaleiros, eles ganhariam indulgência, ou seja, todos os pecados deles seriam perdoados diante de Deus se eles aceitassem fazer parte da ordem de cavaleiros que lutava contra tudo que ia contra o cristianismo, participaria de guerras religiosas ou guerras santas, como eles chamavam, que era em nome da igreja. Então, muitos homens quiseram participar daquilo, só que tinha algumas regras para você poder fazer parte dessa ordem de cavaleiros que pertencia à igreja. O padre Bernardo de Claraval, ele resolveu escrever alguns fundamentos para que esses homens pudessem meio que cumprir algumas regras para poderem fazer parte desse grupo que seria a Ordem de Cristo. Bom, como eu disse antes, eles seriam a mistura entre monges e militares, monges militares. Então, as pessoas viam eles como soldados perfeitos, porque todo lado ruim de um soldado normal, esses soldados não teriam. Porque assim, eles não iam perder a batalha por estar se embebedando ou com mulheres se prostituindo, nada disso, porque eles eram homens de Cristo e eles tinham que fazer o voto de castidade, o voto de pobreza e o voto de lealdade à igreja. Então, um soldado normal, ele podia se distrair com esse tipo de coisa, mas um dos pobres cavaleiros de Cristo não, eles não se distrairiam com esse tipo de coisa. E também uma parte boa deles serem militares era porque um monge comum, ele não era capaz de lutar numa guerra, por exemplo. O monge, ele não sabe lutar, ele não tem preparo físico e mental para isso. Esses sim teriam porque eram monges especiais, monges que sabiam lutar. Era o soldado perfeito porque não tinha como ele desertar, porque ele era leal a Cristo até o fim. Então eram cavaleiros que aceitavam lutar literalmente até a morte, porque para eles a recompensa seria ir para o céu, era ficar ao lado de Cristo. Então eles estariam fazendo um trabalho da igreja misturado com um trabalho terreno. A outra coisa, era proibido falar da sua vida pré-votos, ou seja, diante de você fazer os votos para se tornar um soldado ali da ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Por quê? A maioria dos homens escolhidos para fazerem parte dessa ordem, eles tinham entre 30 e 40 anos. Então, eles obviamente tinham vidas, né, passadas, vidas antes disso, antes da ordem, e muitas vidas mundanas e envolvimentos com mulheres e com bebida e com coisas mundanas. Então, era proibido eles falarem daquela vida deles antes dos votos, que era para ninguém cair em tentação e não compartilhar coisas que não deveriam. Então, eles não podiam falar da vida deles pré-voto. Bom, com o passar do tempo, a sociedade ficou muito grata ao trabalho desses homens, desses cavaleiros, que faziam de tudo para que os cristãos pudessem peregrinar em paz, sem medo de morrer. Inclusive, eles levavam as riquezas deles e os cavaleiros tomavam de conta para que não fossem roubados durante o caminho. E quando chegava lá no local de destino, os cavaleiros davam o dinheiro de volta para esses homens. Então, era tudo muito seguro. E a sociedade começou a ficar muito grata e doar cada vez mais recursos financeiros para os cavaleiros templários. Para vocês terem uma ideia, eles receberam tanta riqueza que eles já estavam passando da riqueza de vários reinos. Então, assim, um rei tinha menos dinheiro
dinheiro do que os Cavaleiros Templários. Tinha menos ouro. Um país ali, uma nação, tinha menos ouro do que os Cavaleiros Templários. Só que os Cavaleiros Templários, eles tinham um voto de pobreza. Ou seja, o dinheiro não ficava pra eles. Eles usavam pra fazer outras coisas. Investir em cruzadas, em equipamentos, em armas, em armadura. E também em construir os mosteiros, né? Os lugares que eles iriam morar. Então esse dinheiro nunca seria usado para eles, por exemplo, como um salário ou com alguma coisa mundana, porque eles tinham o voto de pobreza. Inclusive, muitos reinos doavam para os Cavaleiros Templários terrenos que eles não usavam mais. E os cavaleiros aproveitavam para construir ali, para fazer plantações de trigo, plantações de várias coisas. E o que fazia com que eles aumentassem a riqueza deles cada vez mais. Eles viviam do que eles cultivavam, então eles não tinham muito com o que gastar, além das armaduras, cavalos e tal. Bom, em 1095 teve a primeira cruzada, só que os Cavaleiros Templários eles ainda eram minorias e os muçulmanos eram grande maioria. Então os Cavaleiros Templários eles perderam as primeiras cruzadas, eles não venceram. Em 1186 os muçulmanos estavam expandindo cada vez mais. E precisava haver uma guerra, senão eles iam tomar conta de todo o Oriente. Então o rei ordenou que os templários fossem lutar contra os muçulmanos. Mesmo um cara que era chefe dos cristãos aconselhando que não era uma boa coisa a se fazer, porque os muçulmanos eram a grande maioria, era pra esperar eles ficarem cansados no deserto. Mesmo assim, o rei tava tipo nem aí e mandou os templários irem lutar contra os muçulmanos e eles acabaram perdendo de novo. Um ano depois, a mesma coisa aconteceu, eles foram lutar contra os muçulmanos e acabaram perdendo. 230 cavaleiros templários foram feitos como prisioneiros de guerra e os muçulmanos deram para eles uma escolha. Ou você se converte ao islamismo ou você morre. Bom, os 230 cavaleiros escolheram a morte ao se converter. Em 1291, a única parte ali das cruzadas que não estava nas mãos dos muçulmanos era um lugar chamado São João do Acre e era onde os templários tinham alguns mosteiros. Bom, esses muçulmanos eles atacaram esses mosteiros, derrubaram e muitos desses templários morreram soterrados. O resto conseguiu fugir para uma ilha chamada Ilha de Chipre. Eles pediram pro Papa para liberar uma nova cruzada, mas nesse período estava tendo uma treta enorme na Europa, que era o rei da França estava lutando contra o rei da Inglaterra, e a França estava completamente quebrada e teve a brilhante ideia de cobrar impostos da igreja para poder ter mais dinheiro para pagar o exército para lutar contra o rei da Inglaterra. Só que o Papa não gostou nada dessa história de cobrar mais impostos da igreja só para ele ter um exército para lutar contra a Inglaterra, e o Papa negou esses impostos, ele falou que não ia pagar. E aí o rei, com ódio, ele resolveu difamar o Papa, disse para todo mundo que o Papa era um herege e satanista. O Papa ficou muito puto quando o rei difamou ele, dizendo que ele era um herege e satanista, e ele resolveu excomungar o rei. O rei então ficou mais puto ainda depois disso, mandou um exército atrás do Papa para poder forçar ele a renunciar ali o local dele de Papa, e o Papa falou que preferia morrer ao renunciar. Bom, foi isso que aconteceu. Ele não renunciou e acabou sofrendo as consequências. E esse daí foi o início do fim dos templários. Por quê? O rei, ele tava precisando de dinheiro, como eu disse pra vocês, e ele resolveu pedir dinheiro emprestado pros templários, já que os templários, eles tinham muitas riquezas. E aí o tesoureiro dos templários foi e emprestou esse dinheiro. Só que quando o grão-mestre dos templários descobriu que esse dinheiro tinha sido emprestado pro rei, ele ficou puto da vida e demitiu o tesoureiro, porque esse dinheiro ia ser pra uma nova cruzada que os templários iriam fazer, e não para emprestar para um rei que era caloteiro, que já estava devendo Deus e o mundo e que estava querendo comer mais dinheiro e mais dinheiro. E aí o tesoureiro foi lá e emprestou dinheiro dos templários para esse homem. Então ele acabou sendo expulso dos templários. O rei, quando descobriu tudo que tinha acontecido e que o grão-mestre não estava aceitando que emprestasse dinheiro para ele, porque ele era um caloteiro e etc., ele ficou puto e resolveu também difamar os templários. Já não bastava ele ter difamado o Papa, agora tinha um novo Papa no poder, o Papa Clemente, e ele preferiu difamar ali os templários só para se vingar, porque ele também estava com raiva deles. E ele começou a dizer que os templários eram hereges, que eles eram apóstatas e que eles eram sodomitas, e ele abriu um processo judicial contra os templários. Durante o processo, eles acharam ali algumas regras que não foram previstas por Bernardo de Claraval, que mostrava que na iniciação dos templários tinham sessões de torturas e de humilhações. Então o rei, ele usou aquilo ao favor dele, ele
ele preferiu falar pra todo mundo que aquilo acontecia e que os templários eles eram hereges e que eles mexiam com coisas que não deviam, coisas do demônio. Aquele documento ajudou muito a acabar com os templários. O Papa ele declarou a inocência dos templários a respeito deles serem hereges, mas eles foram condenados à fogueira. Isso era tudo obra do rei Filipe IV da França, porque ele queria ficar com o dinheiro dos templários. Então, quando os templários eles foram meio que condenados à fogueira, ele acabou ficando com esse dinheiro dos templários, que era tudo que ele queria para financiar todas as tretas dele contra o rei da Inglaterra. Numa sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, os cavaleiros templários no território da França foram condenados à fogueira, então eles foram queimados vivos. Isso faz muita gente acreditar que foi daí que veio esse negócio da sexta-feira 13 ser amaldiçoada, porque foi um dia em que os templários foram colocados na fogueira para morrer, e inclusive foi no dia 13 de outubro, uma sexta-feira. E esse ano, o dia 13 de outubro cai numa sexta-feira, então eu achei genial fazer esse vídeo nesse ano, que é justamente um ano que cai a sexta 13 de outubro. Depois de extinguir todos os cavaleiros templários da França, o Papa falou para o rei de Portugal extinguir todos os templários ali do território português, e o rei se negou. Ele disse que não ia fazer isso, porque para ele os templários tinham um grande valor. Eles eram homens de Deus que ajudavam os cristãos a lutar contra o islamismo. E aí ele disse que não ia condenar nenhum cavaleiro templário à fogueira, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, ele ia dar um salve-conduto para esses cavaleiros, porque ele tinha muito apreço por eles. E aí que aconteceu uma coisa que tem tudo a ver com o Brasil, que foi a seguinte. O dinheiro dos cavaleiros templários da França foi transferido para o rei de Portugal, que pôde investir em novas tecnologias de navegação. E Portugal se tornou pioneiro em navegações de longa distância. Inclusive, o grão-mestre dos cavaleiros templários se chamava Pedro Álvares Cabral, e ele foi em uma expedição com outros cavaleiros templários. Quando eles se afastaram um pouco da África, eles chegaram no lugar que eles achavam que era uma ilha, e eles acabaram chamando essa ilha de Ilha de Vera Cruz, que na verdade era o Brasil. Então, os templários tiveram grande importância para esse descobrimento do Brasil. Afinal, Pedro Álvares Cabral era o grão-mestre dos cavaleiros templários. Então, tem tudo a ver com o Brasil, toda essa treta, todo esse financiamento, as navegações, e os portugueses sendo pioneiros em navegações. Inclusive, os templários foi o que fez o Brasil ser colonizado por Portugal. E eu achei isso sensacional, que a gente não aprende isso na escola. Quem é que sabia que Pedro Álvares Cabral era um cavaleiro templário, inclusive o grão-mestre, que é o que comanda ali templários. Eu achei isso incrível. E nesse ano, especialmente, que eu falei pra vocês, que o dia 13 de outubro cai numa sexta-feira, que foi uma data do que aconteceu com os cavaleiros templários. Dia 13 de outubro, numa sexta-feira, foi a data em que foram extinguidos os cavaleiros templários da França. Ainda bem que Portugal não aceitou extinguir esses cavaleiros templários, porque eles eram muito importantes para a igreja. Eu achei uma puta sacanagem o rei da França fazer isso só por dinheiro ou por vingança. Mas esse é o jogo de poder entre os países, e é isso que faz eu amar relações internacionais, saber um pouco da política entre os países e esse jogo de poder e de aliados e de inimigos. E a história é uma coisa linda, é incrível, eu sou apaixonada. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo história, então pra mim tudo faz muito sentido. Bom, gente, essa foi um pouco da história dos Cavaleiros Templários. É uma história bem vasta sobre tudo que eles fizeram. Eles foram uma ordem muito importante para se tornar o mundo do jeito que é hoje. Se deve muito aos Cavaleiros Templários a respeito disso. Se vocês quiserem, eu posso trazer um parte 2 explicando outras coisas a respeito dos Templários e as coisas que aconteciam dentro da ordem. Isso foi só uma pincelada sobre como surgiram e como eles acabaram entrando em declínio e o que eles tinham a ver com o Brasil, o que eles afetaram. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, ou mais alguma coisa que vocês sabem a respeito para poder complementar aqui a história. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Pelo vídeo de hoje é só. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok, e a gente se vê no próximo vídeo.